500, mas eu acho que já deve ter centenas de vídeos. Se você pegar aí as minhas publicações, eu nem sei quantas, eu nem parei para ver, mas tem centenas de publicações, eu acredito. Tem muita coisa, tá? E então vale a pena. O Arthur agora escreveu. Opa, Arthur, maravilha, olha aí, ó. Comecei a respirar aviação com 11 anos. Eu achava que aeromodelismo era somente quem voava RC. Depois dos meus 15 anos, construía aéreos em isopor para voo livre. Parabéns, cara. É isso aí mesmo, cara. É isso aí mesmo. Maravilha. Parabéns, Arthur. José, boa noite. Quantos anos de aeromodelismo até poder se dizer profissional? José, se dizer profissional, depende. Por exemplo, o que você considera profissional? Um cara que vive de viver, que vive do aeromodelismo? Isso você pode resolver em alguns meses ou em alguns anos. Depende de quão hábil você for sendo e de quanto você se dedicar a isso, tá? Vou dar um exemplo para você fazer uma analogia. Você começa a ir na academia. Eu só cumprimentar aqui o nosso amigo aqui com o RBB. Boa noite, cara. Vou te fazer uma analogia, tá? Em quanto tempo você vira um halterofilista profissional? 1 ano, 6 meses, 3 meses, 4 meses? Cara, só tem um jeito de você saber isso. É você ir diariamente na academia, fazer os exercícios, fazer os seus treinos, desenvolver a musculatura, estudar sobre isso, aprender o que você tem que fazer, tá? E aí realmente chega um ponto em que você naturalmente vai se transformar num profissional. No aeromodelismo é a mesma coisa. Ninguém fala, em 1 ano eu viro profissional. Não sei, depende. Eu tenho amigos que para virar um aeromodelista profissional, se for esse o caso, se for esse o enfoque, eu ensinei o cara a voar quando ele era novinho, tinha o quê? 15, 16 anos ou menos. Ensinei ele a voar, ele foi aeromodelista há muito tempo, aí ele foi aprendendo a construir, aí olha só, ele se abriu uma loja de aeromodelismo aqui na minha cidade, ele foi lá trabalhar de balconista, aprendeu tudo, trabalhando de balconista, depois ele comprou a loja e virou um aeromodelista profissional que constrói, que vende, faz tudo. E voa todo final de semana. Tem mais essa ainda, continua voando. Então, isso é o que transforma uma pessoa num aeromodelismo profissional. É um caminho da vida, né? Deixa eu ver o que mais aqui, ó. O Gustavo escreveu aqui. Mas só vou. Gustavo e RBB, aguenta mais um pouquinho, tá? E eu já vou atender vocês. Eu estava terminando a live porque não tinha ninguém, mas vocês entraram? Cara, sejam bem-vindos. Vamos continuar. Então é isso aí. Deixa eu terminar só a minha resposta aqui para o José. José, existe aquele aeromodelista, entre aspas, profissional, que seria, na verdade, o piloto de aeromodelo profissional, tá? O piloto de aeromodelo profissional. Que é aquele cara que compete, então ele vira profissional no aeromodelismo, mas como piloto. E o piloto dificilmente vai construir. Se ele for um piloto profissional de aeromodelismo, dificilmente ele vai querer construir. Por quê? Pela mesma razão, pela mesma analogia que eu te dei da academia. Um piloto profissional treina todos os dias. Não tem tempo para construir. Tá? Então, tudo depende do que é esse profissional que você colocou aí. Beleza? Eu espero ter respondido sua pergunta, José. Se não, escreve de novo. Vamos agora. O RBB chegou primeiro aqui, ele tinha dito boa noite, Gustavo. Então, ele fez a pergunta aqui, deixa eu ver o que ele fala aqui. Ó. Entrei no vídeo por sugestão do YouTube. Poderia falar um pouco de sua história e experiência no aeromodelismo? Me chamo Rudá, praticava aeromodelismo no clube CMU em São José dos Campos. Pô, cara, legal. Eu não conheço o clube lá, só conheço de nome, né? Bom, resumidamente, a minha história é simples. Né? É simples, não é complexa, mas é resumido, tá?
uns 7 anos de idade, meu tio morava em São Paulo com a minha avó, meu tio passou lá, me levou passear e passou em frente à Casa Aerobras. Só faltou eu lamber a vitrine. Casa Aerobras foi a primeira loja de aeromodelismo do Brasil. Tá? Ficava na Rua Major Sertório, acima em São Paulo, ali do Largo do Aroche, subindo em direção à Consolação. Era uma travessa que tinha ali umas 3 ou 4 quadras para cima, metade do caminho quase para a Consolação, para a Igreja da Consolação. E aí ele me levou a passear ali, cara, e eu vi aquele negócio, nossa, você imagina um moleque de 7 anos ver aquela vitrine cheia de aeromodelo. Era uma coisa maluca, né? Babei, só faltou lamber a vitrine, literalmente. Aí o que aconteceu? Daí uns meses eu fiz aniversário. Meu tio me levou era um modelo de presente. Na verdade, me levou uma caixinha assim, ó, de presente. Uma caixinha assim. E tinha um aeromodelo na capa, né? Assim, ali, uma figura de um aeromodelo, né? Era colado ali, né? Um rótulo colado, escrito Faísca. Aí eu tentei montar aquele aeromodelo sem nenhum, assim, foi autodidata. Eu demorei um pouco, demorei um bocado. Primeiro eu fiquei um mês olhando aquela planta e aquele monte de vareta e falando, caramba, como é que vai sair um aeromodelo daqui? Aí meu tio me explicou, né? Porque na hora, eu fiquei tão feliz quando eu vi a caixa, quando eu abri, eu vi aquele monte de vareta e um pedaço de papel. Falei, ué, que é isso, né? Aí meu tio me explicou que tinha que montar, que tinha planta, que tinha não sei o quê. Bom, resultado, demorou uns meses, mas eu fui fazendo, e não é que eu montei o troço. Aí chegou na hora de entelar com papel, aí eu entelei com papel, molhei, né? Para quem não sabe, a técnica é essa: você entela, molha, põe para secar e depois passa dope. Aí entelei e tal, falei, pô, eu morava num apartamentinho da minha avó lá com a minha tia, e onde eu ia pôr esse troço para secar? E botei em cima do guarda-roupa da minha avó. Aí peguei, fui para a escola e tal, voltei, no dia seguinte fui lá pegar o troço, mas para pôr lá em cima, eu subi no criado mudo, né, do quarto da minha avó, e fiquei nas pontas dos pés e pus lá, foi fácil. Na hora de descer para pegar aquilo, meu amigo, para tirar ele de lá. Eu era pequenininho, né? Eu subi de novo no criado mudo, só que eu não conseguia quase alcançar, né? Porque uma coisa é você pular e empurrar, outra coisa é você pegar, né? Eu era pequeno. Aí eu fiquei na ponta dos pés, mas não percebi que eu estava na beiradinha do criado mudo. O criado mudo saiu de baixo, eu já tinha posto a mão no aeromodelo. Aí eu caí, o aeromodelo caiu, eu caí, rolei e caí em cima do aeromodelo. Não sobrou nada. Esse foi meu primeiro aeromodelo. Depois disso, eu fiz vários, soltava no corredor do prédio, você imagina, né? Que o negado reclamava, devia reclamar. Estava entrando no prédio e tinha o aeromodelo voando na reta. Era um corredor pequeno, cara, tinha o quê? 1,5 m, né? E eu soltando aeromodelo lá. E fui por aí, fui fazendo vários aeromodelos até que cheguei no cabo com o motor. Aí eu fabriquei literalmente o meu motor a partir de motores velhos que me deram de presente, eu não tinha condições na época. Eu fui montando e fiquei sem o cabeçote. Aí um amigo emprestava o cabeçote quando eu queria voar, era um WB 1,5. A gente era rosqueado, a gente desrosqueava e rosqueava no meu motor e no dele. Aí eu fiz o meu primeiro aeromodelo de cabo, que saiu tudo errado. E depois disso eu fui fazendo vários aeromodelos e tal, até chegar. Estou falando para você, data histórica, 1958 começou isso, mais ou menos. Tá? Ali pelos anos 60 eu já estava voando com cabo. Tá? 60 que eu quero dizer é 63, 64, 65, por aí, né? E fui voando com cabo até porque o negócio era muito caro, o radiocontrole. Eu fui voando para o cabo, sinceramente, até ter um emprego, literalmente até eu estar formado como geólogo e virar professor da Universidade Federal de São Carlos, que é essa cidade onde eu moro aqui. E aí sim, depois de um ano economizando, eu consegui comprar meu primeiro radiocontrole em 1976 ou 77, só para você ter uma ideia. E de lá para cá, centenas de aeromodelos eu fiz, centenas. Eu já dei de presente, essa é a minha história. Eu já dei 2 caminhonetes Saveiro de presente de aeromodelo para amigos meus
que gostariam muito e que não tinham condições, eu doei. Tá? Só para você ter uma ideia. E aí, tenho aqui ainda pendurado o kit, deve ter uns 30 e poucos, né? Fora os que eu estou fazendo aqui da minha própria mão. Ainda tenho tudo isso aqui. Então, essa é a minha experiência e é a minha história, basicamente, aqui no aeromodelismo, né? Então, ele está dizendo aqui, ó, que ele se chama Rudá, né? E que praticava aeromodelismo no Clube CMU em São José dos Campos. Beleza, cara. E hoje você está em Aracaju, Sergipe. Maravilha, eu conheço Aracaju de muitos anos atrás. Estou pensando em dar uma passada por aí eventualmente. E se eu for, você vai saber, porque onde eu vou eu faço live e aí vai aparecer se eu for. Mas por enquanto não tenho previsão ainda. Mas pode acontecer a qualquer momento. Tranquilo. Bom, Gustavo. Então vamos lá, Gustavo. Boa noite. Na minha cidade só tem eu e mais 2 pessoas que mexem com aeromodelo, mas eu nunca os vi pessoalmente, só boatos. Olha que mora em Santos Dumont, Minas Gerais. Que legal, cara. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver o que mais que ele escreveu aqui. Você nunca viu pessoalmente, cara? Eu construo meus aeromodelos usando bandeja de frios. É isso aí, cara. Até hoje eu sinto que estou atrasado ou que meus aeromodelos não são nada comparado a aeromodelos de pessoas que colocam motor a gasolina. Mas você coloca motor ou não coloca motor? A gasolina tem que ser motor grande. Então era um modelo grande, né? Então, beleza. Então eu não sei aqui, eu não entendo que era modelo de bandeja de frio, meu amigo. Até eu faço. Quer ver? Esse aqui tá fácil, eu acho que deve estar aqui. Vamos ver. As bandejinhas aqui, ó. Para não dizer que eu estou mentindo, as bandejinhas estão aqui, ó. Deu brecha, eu faço um aeromodelinho, tá? É assim que funciona. E eu tava com um aqui montado, cara. Cadê ele? Ah, ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí. Que tal? Isso aqui é um planador, cara.